Você vai ouvir agora pela Claretiana FM. Reflexões da vida, com o diácono Irmão Francisco. Caros ouvintes da FM Claretiana, quem vos fala é o diácono Irmão Francisco. E hoje eu quero refletir com você sobre o preço de uma missão. Não sei se você já parou para pensar, mas toda missão tem seu preço. Quando olhamos para o momento atual, pelo qual passa o nosso Brasil, lembramos da parábola da ovelha, do cão e do lobo. Talvez você já tenha escutado essa parábola. Se não a escutou, no final eu vou explicá-la. Mas de uns tempos para cá, inventaram uma expressão que, em minha opinião, tem sido perniciosa ao extremo, uma vez que ela tem reproduzido uma intolerância nunca vista antes. É a expressão do tal do politicamente correto. Em nome do politicamente correto, pessoas mudam de opinião a cada esquina que vira. Pessoas mudam de opinião como trocam de roupa. Pessoas mudam de opinião para agradar pessoas. Pessoas mudam de opinião para levar vantagens pecuniárias. Vamos citar alguns casos e você poderá entender melhor do que eu falo. Vocês lembram da mãe de um famoso jogador que foi ao estádio e torceu para o seu time de coração, mas que por acaso naquele dia esse time era adversário do time do seu filho? Essa mulher foi crucificada. Vocês lembram dos absurdos provocados por todos os lados em cima da exposição de artes em Porto Alegre, Minas, Rio de Janeiro? Eu conheço pessoas que deixaram de ser amigas. Eu conheço parentes que deixaram de conversar um com o outro, porque tinham opiniões diferentes. Já pararam para pensar também que qualquer coisa que você fale ou que gesticule é bullying? É perseguição? É intolerância? Falar de Bíblia, falar de religião, falar de padres e pastores, nem pensar. Mas expor nossas crianças a sexo explícito, melhor dizendo, nas novelas, tudo bem. Por último, estava aqui a pensar na crise da segurança pública pelo Brasil, e em especial no Rio de Janeiro. Pasmem os senhores, mas nós temos já comissões da Ordem dos Advogados do Brasil para fiscalizar a ação das forças intervencionistas. Temos comissão do Ministério Público para fiscalizar a legalidade da atuação das forças intervencionistas. Temos até uma comissão interessante, uma comissão do Tribunal de Contas da União para fiscalizar os gastos das forças intervencionistas. E aí eu pergunto, onde estavam essas comissões quando o Rio de Janeiro foi sucateado? Deixaram que traficantes fossem exaltados como ídolos e policiais como bandidos, que alguns até acabaram se tornando, não podemos deixar de negar. Um policial ou um soldado do exército fardado com um fuzil na mão é desrespeitoso para as crianças, ao passo que, quando o crime organizado distribui armas para estas crianças, tudo bem? Como denunciava Jesus, precisamos deixar a hipocrisia de lado. A riquíssima história da igreja, ao longo destes 2 últimos milênios, tem muito a nos ensinar. Todos aqueles que autenticamente pregaram e viveram o Evangelho passaram por situações semelhantes, de incompreensão daqueles que por eles eram defendidos. A própria Bíblia nos relata inúmeras histórias onde nossos irmãos de fé foram perseguidos por aqueles aos quais sempre defenderam. Jesus fez a opção preferencial pelos pobres. E esta é a opção da igreja. Pois, caso contrário, essa igreja não seria de Cristo. Uma igreja que não tem opção preferencial pelos pobres não é a igreja de Jesus Cristo.
Parem e pensem. Mas daí perguntamos: quantos e quantos pobres, defendidos por esta Igreja de Cristo, se deixaram vender por uns trocados? Ou foram manipulados pelos mesmos de sempre, que, como fariseus, nunca largaram o poder, e fosse a que preço fosse? Eu não gosto muito de nostalgia, mas é impossível não falar nesta hora que, quando criança, os nossos heróis eram o policial militar, o professor, o juiz, o pai, a mãe, o inspetor de menores, o padre, o pastor. Hoje, para lamento geral, as crianças têm como herói os Neymar da vida, Pablo Vittar, Jojo, sei lá eu mais o quê, e as estrelas de Big Brother. Xingam, achincalham abertamente o policial, mas na hora do furto e do roubo, a quem procuram? Ofendem imensamente os nossos padres e pastores, mas na hora do conselho da doença da morte, a quem procuram? Ofendem promotores e juízes sérios, sem sequer pensar que essas autoridades é que irão garantir a aplicação da justiça e do direito. Hoje, o nosso Brasil se encontra curvado, cabisbaixo, envergonhado de si mesmo ou do que dele fizeram. E é nesta hora que homens de boa vontade precisam se levantar e aprender a lição dos girassóis. Você com certeza já ouviu, mas vou repetir. Os girassóis guardam uma característica que, como o próprio nome diz, eles giram de acordo com a inclinação do Sol. Em outras palavras, eles perseguem a luz solar. Provavelmente essa parte você já sabia, mas tem outra que talvez ainda não saiba. Você já se fez a seguinte pergunta? E nos dias chuvosos e nublados, quando o sol fica totalmente encoberto pelas nuvens, o que acontece com o girassol? É interessante pergunta, não é? Talvez você tenha pensado que a flor de girassol vai ficar murchinha, cabisbaixa, curvada, olhando para o solo, como que derrotada. Acertou? Não acertou. Está errado. Saiba o que acontece. Elas se voltam umas para as outras, para dividirem entre si as suas energias armazenadas. Todos nós queremos essa luz e buscamos essa luz de diversas maneiras. Na família, nos amigos, na religião, no trabalho e por aí vai. Mas na vida sempre acontecem dias nubrados, dias de tristeza. O Brasil passa por dias nubrados e não temos como fugir. E nessa hora, a maioria das pessoas ficam acabrunhadas de cabeça baixa, deprimidas. Mas não, aprendamos dos girassóis. Voltemos-nos uns para os outros, porque a natureza nos ensina que neste momento devemos nos aproximar uns dos outros. Olhe para o lado e perceba que existem pessoas como você, vivendo os mesmos desafios, mas talvez de maneira diferente. Só uma coisa pode nos tirar desse lamaçal em que nos encontramos. Ou seja, que homens e mulheres de boa vontade arregassem as mangas e deixem o pessimismo de lado. Comecem a cantar pelos quatro cantos que nós não queremos mudar do Brasil, mas sim queremos mudar o Brasil. O outro brasileiro pode pensar diferente, mas ele não é meu inimigo. Chega de espalhar ódio, chega de espalhar cisânia. A parábola da qual eu falei é aquela que nos narra que a ovelha não gosta do cachorro, porque o cachorro parece muito com o lobo. Então ela se lembra dos perigos que existem além da cerca. O lobo, por sua vez, odeia o cachorro, porque o cachorro ele se interpõe entre a sua presa e às vezes à custa de sua própria vida o faz vagar na escuridão com fome.
O cachorro, mesmo sabendo que é indesejado pela ovelha, que é odiado pelo lobo, mas ele persiste na sua missão e segue protegendo os indefesos, combatendo os predadores. Meu irmão, minha irmã, eis o preço da missão.